Sabe, lá no comecinho do século XX, a literatura brasileira viveu um momento que foi uma verdadeira ponte. Não era bem uma escola literária, sabe, com regras, manifesto, aquela coisa toda, mas foi um período de transição e que foi absolutamente fundamental para preparar o que viria depois, a grande revolução modernista. Esse tempo é o pré-modernismo. Foi a época em que os nossos escritores decidiram parar de sonhar com um Brasil idealizado e começaram a encarar o Brasil real, de frente. E o que movia essa galera toda? Bom, era uma pergunta, uma inquietação que ecoava num país que tinha acabado de virar república e ainda tentava se entender. A pergunta era simples e, ao mesmo tempo, gigante. Afinal, que país é este? Eles olhavam em volta para a vida real e não reconheciam o Brasil que estava nos livros, o Brasil da elite, o Brasil oficial. A missão deles era encontrar o Brasil de verdade. Então, para a gente entender bem, vamos pensar assim. De um lado, a gente tinha o tal do Brasil idealizado, aquele do romantismo, sabe, com o índio herói, a natureza perfeita, e também o do parnasianismo, com aquela poesia super formal que parecia viver numa torre de marfim bem longe da vida real. E aí, do outro lado, o que os pré-modernistas queriam botar no papel era o Brasil real, o Brasil de carne e osso, o país do sertão castigado, dos subúrbios esquecidos, dos problemas sociais, da pobreza e de todas as suas contradições. Bom, e para encontrar esse Brasil novo, o primeiro passo era meio óbvio, né? Era preciso romper com o passado. E olha, não era só uma questão de mudar o estilo de escrita, não. Era uma necessidade de quebrar as correntes de uma literatura acadêmica que simplesmente ignorava como o povo brasileiro vivia de verdade. E essa ruptura fica bem clara em alguns pontos. Eles disseram chega para o artificialismo do romantismo e para a frieza do parnasianismo. O foco mudou completamente. Passou a ser a denúncia da realidade, a crítica social. E com isso, eles deram voz a quem nunca tinha tido voz na nossa literatura: o sertanejo, o caipira, o funcionário público pobre do subúrbio. E claro, para falar dessas pessoas, a linguagem tinha que ser a delas. Uma língua mais próxima do português que era de fato falado no Brasil. Uma forma bem legal de pensar nesses autores é como se eles fossem uma espécie de cartógrafos. É isso. Juntos, eles literalmente redesenharam o mapa do Brasil na literatura, jogando luz em regiões e realidades que a cultura oficial fazia questão de deixar no escuro. Cada um deles virou um explorador de um pedaço esquecido do país. Euclides da Cunha mergulhou fundo na poeira e na luta do sertão nordestino. Lima Barreto nos levou para passear pelos subúrbios do Rio de Janeiro, um mundo completamente diferente do glamour da capital que aparecia nos livros. Monteiro Lobato mostrou a decadência econômica do Vale do Paraíba, em São Paulo. Graça Aranha falou da imigração lá no Espírito Santo. Juntos, eles montaram um quebra-cabeça, um mosaico muito mais fiel do que era o Brasil daquela época. Mas tá, e na prática, nos livros, como isso aparece? A melhor forma de sacar essa busca toda é olhando direto para as obras, né? Então, bora mergulhar em 3 trabalhos em prosa que são retratos perfeitos desse novo Brasil que estava sendo descoberto. Começando com Lima Barreto e o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Olha, esse livro é muito mais que um romance. É uma porrada. É uma alegoria super dolorosa sobre o que acontece quando um idealista, um patriota até o osso, dá de cara com o muro da realidade burocrática e corrupta do país. A jornada do Policarpo é uma tragédia em 3 atos, basicamente. Primeiro, ele tenta uma reforma cultural, quer que o tupi-guarani vire a língua oficial. O resultado é taxado de louco e vai parar no hospício. Depois, ele parte para uma reforma agrária para mostrar como a terra do Brasil é rica, mas acaba esmagado por pragas, pela politicagem, pela burocracia. Por fim, ele se joga na política, apoia um governo que ele acha que vai salvar o país e acaba sendo traído e fuzilado por esse mesmo governo. A trajetória do Policarpo é, na verdade, a trajetória de uma certa visão do Brasil, a de sair de um nacionalismo cego para uma consciência trágica dos seus problemas reais. Agora a gente muda de escala. E que escala? Como Euclides da Cunha e os Sertões, a coisa fica monumental. Sério. Falar que Os Sertões é só um livro sobre a Guerra de Canudos é quase um crime. É muito, muito mais que isso. É um raio-x, uma investigação profunda, quase uma autópsia do Brasil. E o que faz esse livro ser tão genial é que ele é um híbrido. Euclides não se contentou com um gênero só. Ele misturou tudo no mesmo caldeirão. Tem jornalismo de primeira, já que ele cobriu a guerra como correspondente. Tem literatura, com uma prosa de arrepiar. Tem história, tem sociologia, tem ciência. Ele usou todas as ferramentas que tinham à mão para tentar decifrar aquele conflito, que na cabeça dele era o grande choque entre 2 Brasis que não se comunicavam.
E ele organiza o livro com uma lógica bem rígida, uma lógica determinista, que era muito forte na ciência da época. A primeira parte, A Terra, tenta mostrar como o ambiente hostil do sertão molda as pessoas. Em O Homem, ele analisa o sertanejo com as teorias raciais daquele tempo, chegando a ver a miscigenação como um problema. E por fim, em A Luta, ele narra o conflito como se fosse o resultado inevitável daquela terra e daquele homem. Claro, hoje a gente sabe que essas ideias são superadas e problemáticas, mas é fundamental entender que ele estava usando as ferramentas científicas daquele momento para tentar dar sentido àquilo tudo. Beleza, agora vamos para outro gigante, Monteiro Lobato. Ah, Lobato. Muita gente logo pensa no Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E com razão, mas ele foi muito, muito mais que isso. Foi um intelectual que não parava quieto, um cara que pensava o Brasil em várias frentes, inclusive como artista, como a gente vê nessa bela aquarela pintada por ele. O universo do Lobato é vasto. Em Cidades Mortas, ele documentou a decadência econômica do Vale do Paraíba depois do ciclo do café. Foi ele que criou o Jeca Tatu, né? Aquela figura que virou um símbolo do homem do campo, um retrato do atraso causado não pela natureza dele, mas pelo abandono do Estado. E, claro, ele simplesmente revolucionou a literatura infantil no Brasil, criando personagens que estão vivos até hoje no nosso imaginário, como a Emília, o Visconde, a Cuca. Mas peraí. Até agora a gente só falou de prosa, de romance, de ensaio. E a poesia? Pois é. No meio disso tudo, surge um poeta que é um ponto totalmente fora da curva. Um autor que não se encaixava em prateleira nenhuma. Augusto dos Anjos. O poeta que transformou a angústia e a ciência em poesia. Olha só o impacto disso. Eu, filha do carbono e do amoníaco. Peraí, como assim? Quem é que começa um poema desse jeito? É um choque. Ele pega a linguagem do laboratório da ciência e joga na cara da poesia. Não tem nada de belo, de idealizado aqui. É a matéria da existência no seu estado mais bruto. E o mais fascinante nele é esse ecletismo. Parece que ele foi no supermercado das escolas literárias e pegou o que queria de cada uma. Do naturalismo, ele puxou o pessimismo e esse vocabulário científico. Do simbolismo, ele pegou a obsessão com a morte, a angústia. E, pasmem, até do parnasianismo, que todo mundo estava criticando, ele manteve a forma rígida do soneto e as rimas difíceis. Ele era um cientista, um filósofo e um poeta, tudo ao mesmo tempo. E esses versos, talvez os mais famosos dele, são a síntese de tudo. O beijo amigo é a véspera do escarro. É pesado, né? É uma poesia brutal, desconfortável, que não tá nem um pouco preocupada em agradar. Ela te obriga a olhar para o lado mais sombrio da condição humana e sem dar nenhum tipo de consolo. É a negação total de qualquer idealismo. Certo, a gente viu esses autores, essas obras incríveis, essa porrada na literatura tradicional, mas aí, qual é a moral da história? Para onde essa redescoberta do Brasil, essa ruptura toda, nos levou? A resposta é esta. O pré-modernismo foi a base de tudo. Foi a limpeza do terreno, a preparação do campo. Pensa assim, esses autores fizeram o diagnóstico crítico do Brasil. Eles apontaram as feridas. Sem eles, a Semana de Arte Moderna de 1922, que virou a arte brasileira de cabeça para baixo, talvez não tivesse tido o mesmo impacto. Ou quem sabe, talvez nem tivesse acontecido. E isso tudo nos joga de volta para o presente. Aquela pergunta lá do começo que moveu os pré-modernistas, que país é este, não envelheceu nem um pouco. Continua mais atual do que nunca. Então fica a provocação para a gente pensar. E hoje, mais de 100 anos depois, como é que a nossa literatura, o nosso cinema, a nossa música, enfim, como a nossa arte tem respondido a essa mesma pergunta? Que Brasil ela está retratando agora?